Pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar então já com os ajustes de link, tá? Mexer um pouquinho com responsividade, talvez seja aula um pouquinho maior, mas vai ficar bacaninha, tá? Até porque se a gente mexer aqui nos links não acontece muita coisa, até acontece, mas nada muito interessante pra gente, né? Vamos lá, então como é que a gente vai fazer isso? A gente já definiu, tá? Se a gente parar para pensar aqui, ó, quando fizemos o menu, colocamos Home, benefícios, contatos, tá? E aí, para quem não sabe, eu tenho esse hashtag que vai redirecionar para um ID, né? Então, quando eu clicar, por exemplo, aqui em início, eu vou lá para o meu ID Home, que está aqui, tá? Da mesma forma, quando eu clicar lá em benefícios, eu vou procurar uma seção, tá? Que vai ser essa que tem o ID benefícios, tá? E aí vocês podem estar acrescentando mais, né? Aqui eu coloquei somente alguns, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, eu não tenho um link para essa Hero, né? Que são de pessoas que tem aquelas imagens logo abaixo, que é essa seção aqui, tá? Então, aliás, essa aqui, ok? Então, se eu clicar, percebam que eu cliquei em contato, foi lá para Fale Conosco, cliquei em benefícios, veio para cá, cliquei em início, veio para cá, mas algumas seções não estão linkadas, tá? E isso aí eu vou deixar como atividade para vocês, que é bem simples, né? Você simplesmente vai copiar aqui, vai colar e simplesmente você vai alterar, né? Então, vamos supor que eu quero pegar e quero descer. Eu falei Hero, né? Na verdade não foi para cá, foi para experiência, né? Então eu quero ir lá para experiência, eu pego aqui, copio o meu ID, vou lá em cima no meu menu e coloco aqui, tal. Então, experiência, venho aqui, experiência também, tá? Vamos colocar tudo maiúsculo para manter o padrão, né? Experiência. E aí com isso já apareceu, eu cliquei lá, foi para experiência, benefício, tá funcionando bacaninha. Contudo, a gente tem aqui algumas coisinhas para estar ajustando, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser lá no nosso início do HTML, do CSS, perdão, antes do body, vamos colocar assim, ó, HTML. E aí a gente já vai estar inserindo um pequeno efeitozinho para estar melhorando aqui para a gente, tá? Isso vai fazer uma grande diferença no nosso site. Eu vou colocar então Scroll Behavior e vamos colocar aqui como Smooth, tá? E aí percebam que agora vai ficar muito mais bacana a navegação. Eu cliquei em experiência, benefícios, contato. Então eu tenho um scrollzinho aqui muito mais suave para estar disponível no meu site, né? Então isso aqui é o começo. Uma outra coisa que a gente vai começar a trabalhar agora vai ser na ideia de responsividade e a gente vai começar trabalhando em cima aqui do nosso menu hambúrguer e logo em seguida a gente parte para mais detalhes, sair configurando toda a responsividade do nosso site, tá? O modo que a gente vai estar testando se está bacana a responsividade ou não, vai ser basicamente indo no navegador, tá? Como eu uso o Google Chrome, vou dar um Ctrl Shift I e vou clicar logo aqui, tal, onde ele vai mostrar para mim como vai ser carregado em outros dispositivos, tal. Então eu posso mudar o dispositivo aqui, tá? Então se eu quero que carregue no iPhone SE, por exemplo, tá? Vai ser mais ou menos desse modo, tá? Até que está um pouco bacana, mas esse aqui está muito estreitinho, né? A gente pode estar fazendo algumas alterações, tá? Então vamos fechar aqui, deixar no modo padrão e vamos começar a fazer o nosso menu hambúrguer para ficar bacaninha, tá? Então, como é que eu vou fazer esse menu hambúrguer antes de mais nada, né? A gente vai lá no início do nosso código, tá? Então, aqui a gente tem o logo, né? TextWise, TextRes, localize aí, ó, próximo a Jiu-Jitsu. Antes da nossa lista, do nosso menu padrão, vamos colocar aqui então o menu hambúrguer, tá? Então vamos colocar aqui um button. A classe que a gente vai estar colocando aqui vai ser hambúrguer menu, hambúrguer, underline menu. Vamos colocar um tracinho, né? Na verdade, para ficar parecido com os demais. Além disso, aqui vamos colocar um area label, e vamos chamar também de menu, tá? Então aqui vamos chamar de menu. Ok. Com isso, vamos colocar aqui alguns spams. Cada spam vai estar relacionado a um dos links que você vai estar direcionando, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então um spam. Vamos colocar aqui, para não ficar tão grande, eu vou colocar apenas 3, tá? Então vamos colocar aqui um hambúrguer menu. E vamos colocar underline, underline, bar, tá? E aí fechou. Na verdade, vamos fazer da seguinte maneira, tá? Vamos
colocar para esses spans as barrinhas, né? Então, fechando aqui, fechamos aqui, vamos deixar só as três, tá? E aí vamos configurar cada link, na verdade, em outro local, tá certo? Então, chegamos aqui, colocamos direitinho aqui, todas as barrinhas. Se atualizarmos aqui, percebemos que não temos grande diferença, né? A não ser um quadrado branco que apareceu aqui, tá? E aí temos aqui as barrinhas do nosso menu hambúrguer, basicamente, tá? Com isso, a gente já pode estar indo lá para o nosso CSS e fazer algumas pequenas alterações. Então vamos lá. Lá no CSS vamos descer lá para o finalzinho do nosso código, tá? Caso você queira, você pode deixar próximo ao menu também, tá? Você pode localizar aqui, tá? Então tem aqui um main nav, né? Ó, já pode ser, você pode estar inserindo aqui próximo também, não há problema nenhum. Talvez fique até mais bacana para organizar, tá? E vamos colocar então hambúrguer traço menu. E aí vamos colocar algumas configurações. Primeiro, display nenhum, tá? Então com isso já sumiu, né? Então quando eu coloco o display none, quer dizer que ele não vai mostrar. E é com isso que a gente vai brincar daqui a pouco, tá? O background aqui a gente vai colocar então transparente. Além disso, a gente vai colocar aqui sem borda, tá? Então borda nenhuma. Vamos mudar o cursor, tá? Então o cursor aqui vai ser pointer. Vamos colocar aqui um padding também de 0.5 rem. E vamos colocar um z-index. O z-index é uma propriedade que ela vai garantir que os elementos eles fiquem um acima do outro, tá? Então eu vou colocar aqui um valor aqui 20 para garantir que ele fique sempre acima, tá? Se eu tirar o display, vamos tirar aqui o display aqui, tá? Ó, aqui não está dando para a gente ver direitinho, mas o elemento ele vai estar por aqui, tá? Se eu pegar aqui então e voltar ao display, deixa eu colocar o 20 novamente. Percebam que ele já voltou para o local direitinho, tá? E aí vamos fazer agora as barrinhas, né? Então, hambúrguer menu, underline, underline bar. E aí para cada barra, basicamente, vou colocar um display block, tá? Além disso, vamos colocar aqui uma largura, tá? Essa largura vai ser de apenas 25 pixels, a largura da nossa barrinha. Vamos colocar aqui uma altura de apenas 3 pixels. Vamos colocar aqui uma margem também de 5 pixels, tá? Alto. Basicamente isso aqui é a margem vertical que a gente vai estar configurando, tá? Vamos colocar aqui um background color. E esse background color a gente vai deixar na cor branca, tá? Então vamos colocar aqui um var color right. Ok. E além disso, vamos colocar aqui uma transiçãozinha, tá? Essa transição a gente vai usar, tá, uma variável, tá? Essa variável vai ser a transition default, que a gente não tinha utilizado ainda por sinal, tá? Então, não estamos vendo esse menu, tá? Não é problema, até porque a gente não configurou ele ainda, mas a gente vai iniciar já já as configurações desse menu, ok? Antes de a gente iniciar qualquer configuração, a gente já poderia estar partindo para o JavaScript e tudo mais, fazer as configurações, né? Deixar tudo funcional já. Contudo, eu quero iniciar aqui de uma outra maneira, tá? A ideia que a gente vai fazer aqui é fazer alguns ajustes na responsividade primeiro, tá? E aí depois a gente finaliza o menu hambúrguer. Até porque a gente vai mexer no menu hambúrguer também quando estiver trabalhando aqui na parte de responsividade, tá? Porque há alguns probleminhas aqui que podemos estar melhorando, ok? Então vamos lá. Lá no finalzinho do nosso código, a gente vai trabalhar aqui com a ideia, então, dos Media Query, tá? Então, vou abrir aqui um Media. Vou definir aqui que isso vai ser direcionado, então, para dispositivos de até 768 pixels. Então, o máximo aqui, de largura, aliás, né? Então, o máximo aqui vai ser de 768 pixels. E aí eu vou dizer o que eu quero que aconteça, tá, quando eu tiver essa configuração, ok? Então a primeira coisa que a gente vai mexer vai ser aqui no cartãozinho lá, que foi uma das coisas que eu menos gostei aqui, que foi esses cartõezinhos aqui de benefícios, né? Ó, não tá legal isso. Então a primeira coisa que eu vou colocar vai definir uma largura maior. Então eu vou dizer que a largura aqui vai ser então de 80 VW, tá? E aí percebam que já ficou mais bacana pra gente, tá? Se eu tirar a responsividade, vamos tirar aqui, ficou a mesma coisa, não altera, tá? Mas quando eu coloco a responsividade aqui,
já ficou mais interessante para a gente, tá? Além disso, a gente vai estar fazendo alguma configuraçãozinha no nosso menu também, tá? Então eu vou dizer que o nav menu ele vai ter aqui um gapzinho menor, tá? Por quê? Para que ele reduza o espaço, né, entre os itens de cada menu, tá? Então, o nosso gap aqui, ele vai usar uma variávelzinha, tá? Que vai ser um spacing e vamos usar aqui o SM, né, o small, tá? Então, já juntou mais aqui, se vocês pararem para perceber, tá? Além disso, algumas outras configurações que a gente pode estar fazendo aqui para ficar bacana para a gente, vai ser escolher aqui a questão de como é que vai ficar cada item de menu, né? A gente pode estar configurando, quem sabe também como é que vai ficar esse meu menu, se ele vai continuar fixo ou não, tá? E aí daí por diante. Então, antes de mais nada, a gente vai mexer no nosso menu hambúrguer, na verdade, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Bem simples, tá? Ó, vamos definir aqui então o ponto hambúrguer, menu, tá? E aí vamos pegar aqui, vamos colocar um display block. Lembra que estava display nenhum, agora vamos colocar block, tá? E vamos colocar aqui um order, tá? Como 3, justamente para definir a ordem no Flexbox, tá? Então, ordem 3. Voltamos lá e percebam que já apareceu aqui, ó, meu botãozinho aqui, né? Justamente porque eu coloquei aqui o display block, tá? Agora a gente vai mexer no nav menu, então nav menu. Vamos colocar aqui uma posição fixa, tá? Vamos colocar aqui o top como 0, tá? Então já subiu lá, ó, né? Percebam lá que ficou daquela forma. Vamos colocar aqui um height aqui, então, de menos 100%, tá? Então perceba que já sumiu pra gente aqui, ele jogou tudo pro lado, né? Vamos colocar aqui uma largura, então, de 70%, tá? Além disso aqui, vamos colocar aqui uma altura. E essa altura aqui que a gente vai definir vai pegar toda a tela, tá? Depois vocês vão verificar que vai ficar um pouco mais bacana, tá? Mas por enquanto ele vai ficar com toda a altura. Quando a gente aplicar vai ficar um pouco mais interessante visualizar essas coisas, tá? Então o Flex Direction aqui vamos colocar como column. Além disso aqui a gente vai colocar aqui centralizado todo o componente, tá? Do nosso, quando a gente estiver inserindo os itens. Falando nisso, falar em itens também vai ser center. E vamos definir aqui as cores, né, que a gente quer para o nosso menu quando ele abrir, tá? Então, o background color que a gente vai colocar aqui, então, uma variável, opa, que vamos usar o color dark, tá? Que não é totalmente preto, né? A gente pode até colocar o color dark, daqui a pouco a gente escolhe se vai ficar bacana ou se não vai. Vamos colocar aqui uma transição que a gente já definiu, tá? Aqui vai ser aqui o transition default. E além disso, vamos colocar aqui um padding, né? Esse padding a gente vai colocar então um spacing LG, tá? E vamos colocar aqui 0 aqui na horizontal. Por fim, tá? Vamos colocar aqui um z-index para garantir que esse meu menu ele vai ficar acima das outras coisas, tá? Então vamos fechar como 15. E aí percebam que não há grande diferença, como eu já citei para vocês, né? Há algumas coisas ainda para serem alteradas, mas já está trazendo algo bacana para a gente, tá? Vamos lá. Mais alguns detalhes importantes. Vamos voltar lá no index para a gente ver os componentes, tá? Então aqui está direitinho, tá? O nav menu, vamos procurar aqui o nav menu. Deixa eu dar aqui um Ctrl. Ah, tá aqui. O nav menu está aqui. Pronto. Esse nav menu a gente acabou de configurar, porém, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero mover esse menu para dentro da tela quando ele for ativo, né? Então o que que eu vou colocar? Eu vou colocar assim, ó, ponto nav traço menu ponto active e vamos fechar aqui como um right igual a 0, tá? A ideia é justamente mover esse menu para dentro da tela quando ele for ativo, tá? Então, quando ele estiver ativo, ele vai vir para cá para a tela. Claro que a gente não configurou ainda, mas logo em seguida a gente vai fazer essa configuração, tá? Além disso, vamos mexer nos itens. Então, mais alguns detalhes para os itens aqui, então, tá? Então, nav menu item. Vamos fechar aqui pequenas configurações como alterar a margem, tá? Então, vamos aqui var space sm e 0.
Mais um detalhe importante aqui vai ser mexer aqui no CTA e por fim vamos mexer aqui no menu hambúrguer para deixar tudo funcional, tá? Então vamos lá, nave traço CTA, deixa eu só verificar aqui que vai ser justamente o nosso botão, né? Então nave CTA aqui a gente vai colocar um order igual a 2, justamente para que ele possa ser sobreposto sem problema nenhum e aparecer tudo direitinho, tá? Ok, aqui fechamos essa parte e agora a gente vai mexer de fato no nosso menu hambúrguer para finalizar aqui essa aula, tá? Então, primeira coisa, vamos configurar o hambúrguer. Como é que ele vai ser quando ele estiver ativo, tá? E aí a gente vai pegar e começar a mexer nas primeiras animações, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, hambúrguer, menu, dois pontos, nth-shield. E aí eu vou definir aqui o valor 2, tá? Aliás, a gente pode começar com um e depois estar inserindo dois, tá? Nesse primeiro caso, tá? Eu vou colocar aqui um transform. A ideia aqui é fazer aqui justamente aqui como se fosse uma transição, tá? Então vamos colocar aqui um translate aqui de 8 pixels. Isso no eixo Y, tá? E vamos fazer aqui uma rotação também. Então rotate e vamos colocar como 45. Pronto, tá? Belezinha. Então fizemos aqui a primeira parte. Vamos colocar aqui o shield 2 e o shield 3 também. E aí a gente finaliza essa primeira parte, né? Então vamos copiar e colar esse pedaço. Vamos colar aqui para o shield 2 e para o shield 3. E vamos lá fazer as pequenas configurações que a gente tem agora, então já quase finalizando o nosso menu hambúrguer, né? Então para o shield 2 vamos colocar aqui uma opacidade igual a zero, para ele esconder essa barrinha do meio, tá? Quando for aberta. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar menos 8 pixels, tá? E vamos colocar aqui menos 45. Tá meio estranho um pouco aqui esse pedaço para vocês, mas tudo vai fazer sentido justamente quando a gente estiver trabalhando lá nos nossos scriptzinhos lá e vendo de fato o que vai acontecer, tá? Então, lá no nosso site aqui não acontece nada ainda, tá? Mas está funcional. Claro que o menu hambúrguer não está aparecendo da forma que a gente pretende. Se eu aumentar a tela, percebam que o menu hambúrguer já sumiu, né? Então aquele mídia que a gente colocou está funcional. Contudo, né, faltam coisas aqui pra gente, né? Falta a gente pegar e estar configurando aqui alguns detalhes importantes, né, do nosso hambúrguer, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o que a gente deve estar fazendo agora de fato, tá? Vamos lá. Ok, então vamos lá, né? Vamos finalizar esse pedaço. Então, com isso, pessoal, o CSS está pronto. Caso você queira fazer outras configurações de CSS para outros tamanhos de tela, é bem simples, tá? Você vem aqui, copia esse mídia aqui ou digita mesmo lá embaixo, vem aqui, tá, no finalzinho e faz as configurações do mídia que você achar interessante, né? Então, uma dica, quem sabe, é você configurar aqui então o mídia de uma tela menor, de, sei lá, 480 pixels, por exemplo, né? Então, basicamente, você vem aqui, colocava o 480 pixels e aqui fazer as configurações que você quer que aconteça, né, caso você esteja usando aí um celular, algo em que essa configuração seja com esse padrão, tá? Mas a gente não vai fazer isso, né? O código CSS já está bem extenso, né? Inclusive há algumas outras ferramentas para tornar ele menor. A ideia, como eu acabei de dizer para vocês, foi justamente tentar deixar o mais simples possível, mas o mais explicado possível também, tá? Depois que você entender tudo isso aqui, você pode estar reduzindo esses códigos sem problema nenhum. Então vamos lá para o index. Nosso HTML, por outro lado, está pequenininho, né? Mas a gente vai ter que inserir algumas coisas, tá? Então a primeira coisa que vamos fazer é lá no finalzinho, percebam que antes de fechar o body, tá? A gente vai estar inserindo aqui um script, né? Que é justamente esse script que nem iniciamos ainda, né? Então vamos lá, script, tá? Vamos dizer que ele está com o nome de script pronto.js e aí já fechamos. Com esse pedaço a gente já pode estar começando a configurar, tá, o nosso JavaScript aqui. Agora a gente está partindo para uma linguagem de programação de fato, né?
tínhamos aqui no HTML uma linguagem de marcação, temos aqui no CSS uma linguagem para estilização do nosso site, né? E aqui no script, aqui JS, perdão, temos aí de fato uma linguagem de programação, tá? O JavaScript é uma linguagem de programação que funciona tanto no back como no front-end, e é o que a gente vai usar agora, que é o front-end, tá? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui um document.add event listener, tá? E a ideia aqui é que a gente consiga então trabalhar com o nosso menu hambúrguer, tá? Mas aguardando que todos os elementos eles sejam carregados primeiro, por isso que a gente colocou lá no finalzinho, próximo ao body, tá? Porque a gente vai pegar aqueles menus que a gente já criou de lá, trazer para o menu hambúrguer e fazer ele funcionar de forma responsiva, tá? Então vamos lá. Para isso, eu vou pegar alguns conteúdos, tá? Do DOM, então DOM Content Loaded, justamente para dizer que tudo já abriu direitinho que a gente precisa, tá? Vamos colocar aqui uma function e aqui dentro vai iniciar de fato a nossa função aí, tá? Que a gente precisa. Para isso a gente vai criar então três constantes, tá? Então vamos colocar aqui uma constante chamada de hambúrguer menu, uma outra que vamos colocar assim, tá? Uma outra constante que a gente vai estar colocando vai ser uma const nave menu. E por fim, uma outra constante que eu vou chamar de nave links, que é o que a gente vai estar pegando aí os links aí tudo direitinho, tá? No hambúrguer menu, simplesmente a gente vai pegar então lá do nosso documento HTML, tá? A gente vai colocar aqui um query selector para pegar tudo que é lá do meu menu hambúrguer, né? Então aqui eu vou usar a classe lá que a gente acabou de utilizar, tá? Então vamos procurar aqui, ó, hambúrguer menu, hambúrguer traço menu. Eu acho que eu coloquei sem U só para conferir. Não, coloquei com U, beleza. Então tá direitinho, tá? Além disso aqui a gente vai estar colocando então, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o nave menu. Então document.querySelector e vamos usar aqui então ponto nave menu. Inclusive eu esqueci de colocar aqui o ponto, né? Já que a gente falei que era classe e acabei não utilizando no ponto. E agora então vamos colocar o Query Selector e vamos pegar todos os links, tá? Então aqui vai ser um pouquinho diferente. Vamos usar Query Selector All, onde a gente vai estar pegando aqui então ponto nave menu e a gente vai estar pegando os links, tá? Então link. Ok. Então inicialmente a gente pegou aqui, tá? Todos os links que a gente precisa, tudo direitinho, tá? Só que a gente precisa acionar uma função sempre que o usuário clicar nesse botão. E é isso que a gente vai estar colocando agora, tá? A gente vai estar escutando aqui um outro evento, que é justamente quando ocorrer o clique, tá? Perceba que eu tenho um evento aqui que é quando tudo for carregado, tá? Quando o DOM for carregado, né? Os componentes forem carregados. Agora eu preciso então de uma outra função que é quando que fica escutando o evento, né? Que é quando o usuário clicar lá no nosso menu hambúrguer, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui um hambúrguer menu ponto add event listener e o evento aqui, como eu falei para vocês, vai ser o clique, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, vai passar uma função aqui, tá? E que função é essa então? Primeira coisa, tá? A gente vai alternar a classe no botão, né, para animação e vai alternar a classe do menu para exibição, tá? Então vamos fechar aqui algumas coisas como ativas, né? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui hambúrguer menu.classList, tá? Ponto toggle. E agora eu vou colocar o active, como eu acabei de citar para vocês, como ativo, né? Além disso, vamos fazer a mesma coisa então com o nave menu. Então com o nave menu.classList.toggle e vamos colocar como ativo também, tá? Então com isso a gente está alternando as classes para ativo, né? Para a gente ficar sempre mostrando ou escondendo esse menu, tá? Beleza? Então feito aqui, vamos dar um espaçamento aqui um pouquinho e a gente agora vai verificar se o menu vai estar ativo, tá? E aí, para poder justamente fazer essa troca entre verdadeiro ou falso, né? Então, para isso a gente vai colocar aqui uma constantezinha e vamos colocar se o menu estiver expandido, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um hambúrguer menu
ponto class list ponto contains e vamos colocar aqui active, ok? Então estamos verificando aqui se o menu está ativo, ok? Então próximo passo, tá? Ó. Então se o menu estiver ativo, né, a gente vai definir como verdadeiro ou falso agora, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui hambúrguer menu ponto set attribute e aí a gente vai definir então como área expanded, tá? E vamos passar lá a nossa constante que a gente acabou de fazer. Ok, tá? Então com isso, né? Se a gente for lá, deu uma bugadinha aqui, mas não está acontecendo muita coisa, justamente porque está precisando fazer aqui alguns detalhes ainda, tá? Mas estamos já finalizando esse código, já está quase tudo prontinho. O que a gente precisa agora é pegar esses links, tá? Para poder mostrar quando houver esse clique, tá? Que é o que a gente não está fazendo ainda. Ok? Então fechamos aqui, vamos colocar um ponto e vírgula aqui, tá? E aí vamos agora adicionar o evento de clique para cada link, né? Para que ele funcione bacaninha para a gente, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui então nav links. Nesse nav links vamos colocar aqui um for each, tá? For each basicamente é um laço de repetição aí, né? Então links e vamos passar agora o que a gente quer fazer para cada link, tá? Então para cada link vamos colocar o seguinte, ó, link ponto add event listener. Esse link aqui ele colocou para mim no plural, tá? Vamos colocar no singular, na verdade fui eu que coloquei no plural, né? Vamos colocar aqui no singular para dizer que cada link, né? Para não gerar confusão para a gente, tá? E vamos ver o seguinte, ó, quando ocorrer o clique, qual é a função que eu vou aplicar, né? Então, function. O que que eu vou fazer quando ocorrer esse clique, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser colocar um hambúrguer menu ponto class list ponto remove active. Então, active. Então, vou remover a classe ativa desse botão, de ter errado, perdão. Pronto, vamos remover a classe ativa desse botão, tá? Uma outra coisa que a gente vai estar fazendo também é remover do nav menu, .classlist.remove. Vamos remover aqui o active também, tá? E vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, do hambúrguer menu set attributes, né? Como a gente tinha feito agora há pouco, né? E vamos colocar agora, em vez de colocar como expandido, vamos colocar, fechar aqui um false, tá? Justamente para ele atualizar esse atributo de acessibilidade aí, que é o área expanded, né? Ok, então, belezinha, tá? Voltamos lá, não vai fazer grande diferença para a gente ainda, né? Até porque falta a gente finalizar esse pedacinho, né? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai adicionar o evento ao documento inteiro, né? Justamente para detectar os cliques em qualquer lugar e fazer com que funcione bacana para a gente, né? Então vamos lá. Finalizando agora o último bloco aqui do nosso hambúrguer, tá? Então, document.add event listener. Então ele vai escutar novamente aí, como eu acabei de falar para vocês. E aí vai escutar um clique, seguindo o mesmo padrão, tá? Vamos colocar aqui uma function aqui e passar um evento, tá? E aí sim, agora a gente vai começar a fazer nosso código, tá? E aí eu vou dizer então que eu vou verificar se o clique ele foi dentro do menu, tá? E verificar se o clique foi dentro do botão, tá? E daí por diante. Então vamos lá, vamos criar aqui duas constantezinhas. Então, se o clique for dentro do menu, então inside menu, tá? Eu vou justamente colocar um nav.menu, opa, vamos colocar um nav.menu.contains e aí vamos colocar aqui o event target, event.target, ok? Da mesma forma, vamos colocar aqui então, se ele foi no hambúrguer, né? Então, se o clique ele foi inside, né? Ele foi dentro, tá? A gente pode até colocar um, né? Se ele não, para não ficar dentro, né? Então, se ele foi no hambúrguer, o que vamos fazer aqui então, se ele foi no hambúrguer, tá? É justamente colocar o hambúrguer menu, tá? Ponto contains e segue o mesmo padrão, tá? Contains. Opa, bugou aqui, vamos copiar e colar aqui, que aí vai mais certinho. Pronto.
Então, hambúrguer menu.contains event.target. Ok, então fizemos as constantes e agora a gente vai simplesmente fazer uma estrutura condicional para verificar se o clique ele foi no menu, se ele não foi no menu, na verdade, nem no botão, tá? E verificar se o menu está aberto. Se ele for aberto, fecha o menu, né? Então, vamos lá. Então, se, tá? Clique, ele não foi dentro do menu, tá? Por que eu estou dizendo que não foi? Percebam que eu tenho aqui a exclamação aqui que vem a ser uma negação, tá? Da mesma forma, se ele não foi no hambúrguer, tá? E também, né? Se o nave menu, tá? Ele contém aí a lista ativa, então classlist.contains active. O que que a gente vai fazer nesse caso, né? Então o que a gente vai fazer basicamente, tá? Vai ser colocar um hambúrguer menu.classlist.remove active, tá? Justamente para remover a classe ativa desse botão, tá? Vamos colocar aqui um nave menu também, tá? Ponto .classlist fazer a mesma coisa, ponto .remove active, tá? E vamos setar aqui o atributo do menu como falso, igual a gente fez aqui agora há pouco, tá? Então, hambúrguer menu, mesma coisinha, tá? Hambúrguer menu, set atributos, área expanded e false. Ok. Com isso, vamos verificar como está. Vamos atualizar aqui a página, tá? Não está funcionando ainda, então a gente cometeu algum errinho aqui básico. Se eu verificar aqui, a gente tem algumas falhinhas aqui e tal. Então, ele não conseguiu ler aqui algumas propriedades, né, do class list, como a gente pode ver aqui, ó. E é isso que a gente vai estar organizando agora e verificando qual foi esse problema, tá? Pessoal, uma das coisas que eu estava verificando aqui que ajudou a ter esse problema foi justamente a ideia do nome hambúrguer, né? Justamente porque em alguns casos a gente colocou o U e outros casos a gente não colocou, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou até repetir aqui o processo. Lá no nosso JavaScript está colocando um hambúrguer sem esse U, né? Então eu vou copiar aqui o nome hambúrguer, tá? Vou dar um Ctrl F e vou clicar aqui do lado, tá? Então aqui eu quero pesquisar hambúrguer com U, tá? E eu quero substituir pelo hambúrguer sem U e fechar um padrão, tá? Então fiz isso aqui, salvei, Ctrl S. Vou fazer isso aqui também, tá? Para deixar tudo no mesmo estilo e também no HTML, tá? Salvei aqui, aliás, fiz e salvei, ok? Um outro detalhe importante aqui também que a gente vai ajustar para ficar bonitinho é que lá no nosso script a gente tem nave-menu e nave-menu aqui também. Vamos deixar o mesmo padrão, tá? Então, nave-menu aqui nos dois casos, ok? Para deixar padrão, a gente vai fazer a mesma coisa nos demais, tá? Então, eu vou copiar e colar aqui. Aqui eu vou colocar nave underline e vou trocar por traço, tá? Salvei e da mesma forma aqui, tá? Ó, nave underline eu vou trocar por traço e salvei, tá? Então percebam que não fez diferença alguma para a gente, tá? Tá tudo funcional ainda, tá? E aí a gente vai continuar aqui o ajuste então do nosso hambúrguer agora, já que está tudo padrão os nomes que a gente deve utilizar. Então com isso, né, vamos finalizar. Então como é que eu vou fazer para finalizar isso? Se eu clicar aqui, já está funcionando aqui nosso menu, mas eu quero que pegue a tela toda, né? E aí se a gente recorda lá no nosso CSS, tem um detalhe aqui que a gente fechou nave-menu com 70% de largura. Vamos fechar com 100. Vamos voltar lá, ó. Então eu cliquei aqui, tá funcionando nosso menuzinho hambúrguer, tá? Se eu clicar aqui em experiência, ele vai descer lá para experiência. Se eu clicar em início, ele vem para o início, tá? Se eu clicar em benefícios, ele vem para benefícios aqui. Claro que a gente pode fazer alguns ajustes ainda aqui com relação a tamanhos, mas está funcionalzinho, está bacana, né? Um detalhe importante aqui é que ele não está centralizado. A gente já pode pegar aqui e localizar aqui então essa classe, descubra os benefícios, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Então aqui vamos localizar por aqui que é mais prático, né? Então aqui eu vou fechar, vou dar um Ctrl F aqui e vou colocar descubra os benefícios, tá aqui, tá? Então é section title head, né? Ó.
Section Title, né? Que inclusive eu tinha dado pra gente aqui também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar, tá? Então tá aqui, né? Eu posso simplesmente colocar Section Title e aí a gente pode colocar uma line item center, né? Text Align Center, perdão, Text Align Center. Tá, ele centralizou pra gente aqui, já ficou bacaninha, né? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai acrescentar aqui alguns efeitos só e aí já finaliza, tá? Essa aula ela foi um pouquinho mais complicadinha porque a gente mexeu com JavaScript, né? E aí era algo que a gente não ia fazer inicialmente, mas para deixar algo mais bonitinho a gente acabou fazendo uso aqui, tá bom? Até a próxima aula, provavelmente vai ser uma das últimas aqui desse para deixar nosso site pronto, tá? Até mais.